Continuando a correção, então é a questão número 3, né? Qual que é a manobra de liberação de vias aéreas indicada ao paciente vítima de trauma? Então, olha, o paciente sofreu um trauma, né? Pode ser que ele tenha tido alguma lesão de cervical, né? Então, o que acontece, né, quando a gente vai e manipula um paciente que teve uma lesão de cervical? A gente pode causar um dano, né? Fazer com que esse paciente, por exemplo, não ande mais. De repente, se a gente, né, acabar, né, provocando uma fratura ali de coluna, de uma L5, L4 ali da coluna cervical. Então, assim, a gente vai fazer o atendimento tomando todos os cuidados para não desestabilizar, né, essa cervical do paciente. Para liberar a via aérea, né, vai ter uma manobra em que a gente levanta a cabeça do paciente lá bem para trás. Vou até colocar no desenho, foi um desenho que a Renata me perguntou, né? Ela teve uma dúvida porque as letrinhas ficaram bem embaçadas mesmo. Tá aqui no 15. Então, esse é o desenho. Essa manobra, na primeira situação, seria uma manobra de abertura de vias aéreas, tá? No caso, o paciente que não teve trauma, tá? A gente vai inclinar realmente a cabeça do paciente para trás, mas ele não tem suspeita de trauma, então tudo bem. No paciente com trauma, a gente não pode fazer isso. Então, a gente vai fazer a liberação de via aérea pela tração da mandíbula, tá? Até que pelo desenho aparenta que tá puxando a cabeça para trás, mas a coluna não move. O que move é a região da mandíbula, tá? Então, essa é a mais indicada, né, para o paciente vítima de trauma. Na próxima questão, então, na letra B, respiração, quais são alguns sinais de oxigenação inadequada? Então, como a gente pode observar, né, a gente pode avaliar que esse paciente está com uma oxigenação inadequada? A primeira resposta é muito óbvia, por meio do pulso oxímetro, né? Algumas alunas eu já vi que até tem, né, já levaram um estágio. O pulso oxímetro é um indicador, né, que mostra muito claro que esse paciente não está saturando bem ou que ele está saturando bem. Mas a gente tem outros sinais também. Tá aqui no slide número 21, tá? Então, esse paciente, ele vai ter uma frequência respiratória aumentada. Ele vai ter mais o quê? Vai ter agitação, a saturação vai estar baixa, vai ter uma instabilidade da caixa torácica, é aquele paciente que apresenta aquela respiração que você vê que ele movimenta muito essa parte da caixa torácica, tá? Ferimentos torácicos, então o paciente, ele, por conta de ferimentos torácicos, ele pode estar apresentando uma dispneia intensa, né? Por conta de uma oxigenação inadequada. Então, esses são alguns sinais claros, né, de uma oxigenação inadequada. Na questão 5, na letra D, disfunção neurológica, quais são alguns sinais de disfunção neurológica? Então, a gente já viu que para realizar a letrinha D, a gente vai avaliar a pupila e utilizar a escala de Glasgow. Quais são alguns sinais, né, de disfunção neurológica? Então, vamos lá. Vai estar aqui no 35 a resposta. Então, esse paciente, ele vai apresentar uma alteração do nível de consciência, tá? A gente vai conseguir saber se ele tem alteração de nível de consciência por meio da escala de Glasgow. E o diâmetro e reação pupilar, a gente consegue avaliar por meio da avaliação de pupila, tá? Que é esse desenho aqui, tá? Que mostra as pupilas. Então, aquele paciente que apresenta pupila muito dilatada, né? Que é a primeira situação, pode ser um sinal de disfunção neurológica. A pupila muito pequenininha, que é a pupila miótica, também pode indicar. Nesse terceiro caso, mostra uma pupila bem grande e uma pupila bem pequenininha. A gente chama isso de anisocoria. Então, isso também é uma disfunção neurológica, tá? Ou então pode ser uma pupila um pouco maior do que o normal, né? Seria uma pupila média fixa. Também é uma disfunção neurológica, tá? Também a gente vai falar de novo sobre a pupila. A gente vai falar sobre a avaliação neurológica novamente com mais ênfase, tá? Por enquanto, a gente só vou comentar com vocês, né, sobre esse passo,